Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a leitura do relatório do GARI 11, Fundo Imobiliário de Logística. Então, se você é novo no canal, já chega deixando seu like, se inscreve e me ajuda a bater essa meta aí dos 50 inscritos. Tá faltando pouco. Bom, pessoal, esse aqui é o relatório do GARI e o mês de referência dele é o mês de maio. Esse relatório demorou pra caramba para ser entregue, foi entregue agora nessa última semana agora de julho. Então vamos ver o que que ele traz de novidade aí. O fundo está se movimentando bastante aí no mercado. Vamos dar uma conferida aí para ver quais são as novidades. Vamos passar aqui uma visão geral do fundo. O Gari 11 ele se propõe a oferecer ao investidor de fundo imobiliário de tijolo uma solução única e completa, um caminho para investir em diferentes tipologias de imóveis, excelentes inquilinos com estabilidade e previsibilidade de resultados atraentes. A partir de bons imóveis locados a inquilinos de excelente capacidade de crédito, mediante a contratos atípicos de locação. Esses contratos atípicos, eles têm a multa de rescisão integral, que é uma boa garantia aí para o fundo e aos cotistas, né? O Gari 11 procura promover uma renda estável aos seus investidores, além de buscar oportunidades de realização de ganho de capital na venda de ativos com lucro com a reciclagem do seu portfólio. Bom, no momento ele encontra-se com um valor patrimonial de 1,33 bilhões. O último dividendo distribuído foi 0,083. Ele conta com 39 imóveis. Esse preço de cota aqui, 8,82, de maio, né? Referente a maio ainda. Com dividend yield aqui de 11,3% ao ano. Uma área de locação 512,4 mil metros quadrados. O valor patrimonial dele tá de cota tá 9,02 centavos. O PVP dele tá em 0,98. Uma boa liquidez diária aqui, ó, 5, quase 6 milhões. Uma média com relação ao prazo de aluguel, em torno de 12 anos e meio praticamente, a média dos seus contratos. O número de investidores está 371 mil cotistas e uma vacância física e financeira de 0%, que é muito bom, né? Aqui ele fala um pouquinho sobre as características do fundo. Ele é um fundo de 2020. A gestora é a Guardian. A datacom do fundo é no último dia útil do mês. A taxa de administração ela gira em torno de 0,94 a 1% e a taxa de performance é 20%. O benchmark do fundo é o IPCA mais 6. Então, ele atingindo essa marca aqui de IPCA mais 6, eles fazem a dedução da taxa de performance de 20%. Aqui a gente fala um pouquinho sobre os comentários do gestor, que os principais destaques e as principais movimentações do mês, ele retrata aqui a proposta de venda dos imóveis de renda urbana, e como vai ficar a nova fotografia do fundo, né? E ele fala também sobre a desalavancagem, que foi um ponto aí que, depois que ele soltou o último fato relevante, mencionou, o mercado especulou muito sobre essas vendas, né, dos imóveis e a questão da alavancagem do fundo foi o que mais se comentou, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre o que ele explica. Bom, iniciamos esta sessão com um pedido de desculpa pelo atraso da publicação deste relatório, que é referente ao mês de maio. Este atraso se deu em razão da necessidade de trazer detalhes sobre a operação que anunciamos no dia 26 de junho. Então, pessoal, eles soltaram esse fato relevante aí e o mercado especulou muito, né? O que eles pedem desculpa. Trata-se da proposta de venda de imóvel de renda urbana do portfólio do Gari 11, detido pelo UFI Artemis 2022, que é um fundo controlado pelo Gari, que detém os imóveis do Grupo Pão de Açúcar e do Grupo Mateus.
Conforme já explicado anteriormente, no segundo semestre de 2024, realizamos uma grande e complexa operação que envolveu a venda de um grande imóvel da carteira do fundo, a aquisição de um portfólio de 15 imóveis do Grupo Carrefour Brasil, a sexta emissão de cotas do fundo, amortização de alguns CRIs, estruturação de outro. Este processo cheio de etapas adiciona sensível grau de dificuldade na tarefa de gestão de expor, detalhar e explanar o racional de todos os processos de uma única vez. Então, foi uma grande movimentação que o fundo fez aí nesse período, né, pessoal? Vamos lá. Diante de algumas lições aprendidas na operação de 2024, decidimos aguardar a publicidade de considerável volume de informações sobre esta nova operação de venda de ativos, comunicada em 26 de maio, e os desdobramentos dela junto ao mercado, de modo que pudéssemos trazer neste relatório um contexto geral sobre a transação e o impacto do fundo. Foi o que que eu tinha comentado antes, né, que se especulou muito, né, quando eles soltaram o fato relevante, né. Como já deduzido por parcela relevante dos stakeholders da indústria de fundo imobiliário e do próprio Gari, o responsável pela colocação da proposta de aquisição dos 10 imóveis de renda urbana do portfólio do Gari é um fundo de investimento imobiliário gerido pela XP Asset. Vamos lá. O negócio se baseia basicamente à venda de 10 imóveis do nosso portfólio de renda urbana, sendo 4 lojas do Grupo Pão de Açúcar e 6 lojas do Grupo Mateus. A depender da superação de condições precedentes, o valor total da transação está aproximadamente entre 465 milhões e 485 milhões. Como estes imóveis possuem operação de CRI lastreados em seus contratos atípicos de locação, a conclusão da venda deles acarretará na amortização antecipada das mesmas e uma redução aproximada de 355 milhões de alavancagem, montante que representa aproximadamente 48% do passivo do fundo imobiliário Artemis 2022. Ainda, a operação possui um potencial de gerar um lucro bruto entre aproximadamente 135 milhões e 156 milhões ao vendedor. Então, pessoal, aqui ele deixa bem claro que com essas vendas aí, toda a parte de dívida que ele tinha lastreada a esses imóveis vai ficar líquida, né? Então ele vai sanar essa dívida aí e reduzir bastante aí um volume considerável a alavancagem dele, né? Que era a preocupação do mercado aí há um tempo aí, né? Para que possa atender o desenho desta operação, se faz necessário o detalhamento maior da estrutura de operação do fundo comprador destes imóveis. O fundo de investimento apresentará a proposta de aquisição dos imóveis possui dois tipos de classe de cotas, uma cota sênior e a cota subordinada. As cotas sênior serão integralmente adquiridas pela o fundo da XP, fundo de captação cujo prospecto de emissão de cotas fora contextualizado no link apresentado acima, naquele parágrafo acima que a gente leu, que possui prazo de existência de 5 anos, 2 anos de prazo de investimento e 3 anos de prazo de desinvestimento. Já as cotas subordinadas serão integralizadas em sua totalidade pelo GARI. Então, é essa parte aqui que ele comenta que podem gerar lucros futuros ao fundo, né? Além dele fazer a venda, ele ainda tem essa possibilidade aqui de aumentar o ganho futuramente, né? Por conta por conta dessas cotas aqui, essas cotas subordinadas que vai ficar na totalidade do GARI. Continuando aqui, ele explica a razão de o Gari participar deste novo ecossistema de investimento por meio dessas cotas subordinadas é acreditar muito na qualidade do portfólio que está sendo vendido e no potencial remanescente de valorização desses ativos nos próximos anos. Então, ele faz a venda e vai continuar lucrando com possíveis, uma possível valorização desse ativo, mesmo após ter vendido.
Como as cotas sênior possuem uma rentabilidade pré-estabelecida de IPCA mais 9, o rendimento excedente que este portfólio gerar ao longo da vida deste novo ecossistema será devido ao GARI. Então é isso, ó. Se, no caso aqui, o risco dele não obter esse rendimento extra aí é se eles não atingirem esse benchmark aqui, ó, de IPCA mais 9. Esse aí é o risco. Por meio da rentabilidade de sua cota extraordinária, é importante mencionar que caso a rentabilidade da cota subordinada ultrapasse 20% ao ano ao término, será devido às cotas sênior um adicional de 0,5 ao ano, como uma espécie de taxa de performance prêmio dado ao sucesso da operação. Após o pagamento deste adicional de rentabilidade, todos os recursos ainda remanescentes serão destinados às cotas subordinadas, ou seja, ao GARI. Então, tá bem explicadinho aí. Apesar de parecer uma estrutura complexa, trata-se de um modelo de venda que alinha interesses entre o vendedor e o comprador e possibilita o vendedor a gozar de uma rentabilidade bastante interessante no momento presente da venda dos ativos e principalmente capturar um retorno excedente que estes ativos possam gerar no futuro pela sua qualidade. Pela mudança de um contexto macroeconômico, como o fechamento de juros no Brasil, ou pela combinação desses dois fatores. Então, o que pode ajudar também é essa parte aí da macroeconômica, com a queda dos juros, né? Vai favorecer muito a Algari, né? Então, eles já estão pensando lá na frente. O mercado é assim, né? O mercado ele sempre à frente. O saldo a receber pela venda destes ativos será agregado ao colchão de disponibilidade consolidado do GAD, uma vez que o fundo Artemis 2022 passará a registrar esse saldo no seu ativo de contas a receber. Lembrando que o prazo de maturação destas contas a receber é extremamente mais curto que o prazo médio de pagamento da alavancagem, referente aos ativos que não são alvo da transação, no caso aqui de 15 anos, né? Bom, o fundo ele menciona aqui que o imóvel que ele vendeu em 2024, o imóvel da BRF, ele ainda se encontra no portfólio aqui no prospecto da XP Asset. E como o fundo ele tem essa opção de compra, ele pode ceder essa sessão, né, de recompra, no caso, se for conveniente a ele, e capturar aí pode gerar mais um valor aí futuramente. Então, o fundo ainda tem essa opção de gerar renda ainda, né? Além dos impactos positivos apresentados no lucro, na alavancagem e no colchão de disponibilidade do fundo, a partir da conclusão da transação, esperamos também um impacto consistente no valor patrimonial do fundo, no Fundo Imobiliário Artemis 2022 e, por consequência, no Gari 11. Dado estes imóveis Dado que estes imóveis serão vendidos por um valor acima do valor de avaliação atual, este impacto seria entre aproximadamente 60 milhões a 80 milhões e perdurará ao longo do prazo de distribuição do lucro gerado na operação. Vai gerar algo entre 42 centavos e 52 centavos a cota. A partir da conclusão da transação, a gestão espera uma fotografia bastante positiva para o GARI, com uma estrutura de capital ainda mais robusta, com o fundo caminhando para um cenário de uma alavancagem líquida, próxima de ser negativa, em que o colchão de disponibilidade é superior ao saldo consolidado das operações de CRI somadas. Além disso, esperamos observar uma janela de tempo em que a valorização patrimonial do fundo, ocasionada principalmente pela conclusão da transação, coloque o GARI 11 em uma posição muito interessante no mercado secundário diante do elevado ganho de dividendos que o fundo apresenta atualmente. Então, pessoal, é uma manobra aí ousada do fundo, né? E nova aí no mercado, né? Pelo menos eu ainda não tinha visto algum fundo imobiliário fazer essa manobra de venda aí, né? Então, é algo novo que pode gerar bastante lucro aí para o fundo,
além de acabar com a alavancagem do fundo, zerar praticamente, né? Que é o que ele menciona ali, e ainda ficar bem líquido, né? Para futuras operações. Então, tá bem na fita aí o Gary. Aqui ele fala mais um pouquinho aqui, ó, que no momento ele congelou o processo de venda do ativo do grupo Pão de Açúcar Campinas, que corria desde o último trimestre de 2024. Ele deu uma segurada nessa venda aí. Estamos agora no vértice oposto, em negociações bastante avançadas para a reposição dos 10 ativos envolvidos na transação, que descrevemos acima. Poderíamos dar mais celeridade a estas aquisições, no entanto, para isto, certamente teríamos que desenvolver novamente operações com estrutura ótima de capital, caixa mais operações de CRI, conforme nossa expectativa descrita acima de ter o Gale 11 num ímpeto de desalavancagem e, principalmente, entender como o investidor percebe o fundo desta maneira. Com esta nova cara, optamos por segurar a liquidação destas novas aquisições, preservando a robustez do colchão de disponibilidade e preservando o impacto da queda de alavancagem. Dito isto, permanecemos conduzindo estas operações de aquisição, mas na expectativa de um muito breve trazê-las acompanhada de uma nova emissão de cotas, de modo a preservar esta nova cara do fundo no caminho de uma alavancagem líquida e negativa. Então, pessoal, os erros que ele cometeu no passado, se alavancando para aumentar o portfólio, que é o que ele comentou lá, que ele fez em 2024, né? Porque o GAR, ele ainda era GALG logística, né? Aí se tornou GARI, se alavancou, né? Aumentou o portfólio, e no ano passado ele adquiriu a parte de renda urbana dele, né? Então ele ficou meio que um híbrido aí com imóveis logísticos e imóveis de renda urbana. Então a alavancagem explodiu e o mercado ficou temeroso com essa movimentação. E agora eles estão fazendo um movimento oposto para manter essa alavancagem zerada, né? No caso aqui eles querem uma alavancagem líquida negativa, né? Então uma nova visão aí do fundo me agrada bastante. Bom, aqui ele coloca que retornando à normalidade, na sequência eles publicarão o relatório gerencial de junho. Pô, aí sim, né? Aí que esse relatório demorou muito para ser publicado. Aqui ele relata que os principais movimentos e a carteira do fundo, né? O portfólio de imóveis do fundo permanece 100% adimplente e locado mediante contratos atípicos de locação, com um prazo médio de contrato superior a 12 anos. Em maio, 3 unidades da rede Mix Mateus tiveram seus aluguéis reajustados com base no IPCA, acumulado de 12 meses, que foi de 5,48%. Os imóveis estão localizados em Timon, no Maranhão, Souza, na Paraíba e Jacobina, na Bahia. E juntos representam 6,8% da receita do fundo. Estes reajustes seguem o fluxo contratual previsto e contribuem para a atualização periódica da receita imobiliária. É importante isso aqui. Então, sequência aqui, pessoal. Com relação à distribuição de dividendo, é, no mês de maio foi 0,83 por cota. O pagamento foi efetuado no quinto dia útil, né, de maio. É, O guidance dos dividendos para o primeiro semestre de 2025 tinha uma projeção entre 0,83 a 0,9 por cota, muito próximo aí do guidance praticado no fundo ao longo de 2024. Este novo patamar sustenta um valor de yield entre 11% e 13%, o que é um ótimo yield para um fundo de tijolo, né, pessoal? Então, muito bom aí o rendimento que o Gary está gerando. Agora vamos aguardar esse relatório de junho para ver se eles vão mencionar o guidance para o segundo semestre de 2025, porque até agora aqui eles não mencionaram, só falaram do primeiro semestre.
Então vamos torcer que no próximo relatório já venha esse GAI nesse aí, vamos acompanhar. Aqui na DRE do fundo a gente pode ver que o fundo gerou 0,84, mas distribuiu 0,83. Então ficou um centavinho aí para reserva. Na reserva, aqui ó, a cota do fundo encerrou maio com o valor de 882, deu 11,3 aí ao mês de yield, e o dividendo, ele repete aqui, 0,83. Aqui ele não menciona o quanto ele tem de reserva, né? Ele só menciona, aqui a gente vê que ele tem um resultado de 8,4, pagou 8,3, mas não menciona o que ele tem se tem alguma coisa de reserva, né? Bom, aqui ele fala um pouco sobre o portfólio, né? Mas como é referente a maio, o retrato ainda é esse, né? 39 imóveis, a tipologia dos ativos são logístico e renda urbana, como eu tinha falado antes, 100% atípico. Bem o que ele comentou lá em cima, né, pessoal? Aqui são todos os inquilinos, né? Aquele, ó, o percentual no momento, ó, ele está num percentual maior de renda urbana do que logística, né? Os contratos 100% atípico. Aí aqui ele fala sobre os imóveis, tal, tal, tal. Daqui não, não teve muita mudança, não. Acho que o principal que a gente viu é essa questão aí da venda desses ativos mesmo, né? Você vê que a cara do o fundo deixou de ser praticamente logístico para ser mais renda, né? Renda urbana. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar aí para ver o desenrolar dessa venda aí. Um movimento novo aí no mercado de FIIs, né? Os fundos vão mudando suas estratégias, né? Assim como o GGRC passou a fazer compra de ativos através das cotas, né? Então é um novo cenário aí, né? O Gary praticando essa venda e, e mesmo com a venda dos ativos, o fundo ainda lucrar posteriormente, né? Mesmo depois de ter vendido, continuar lucrando com os ativos. Então, uma boa movimentação aí do fundo, né? Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10. Eu tenho no momento 200 cotas aqui do Gari. O meu preço médio aqui está em 8,34. No momento aqui a cota está R$ 9, R$ 9 a cotação. O que eu tenho investido aqui no momento, R$ 1.800. E aqui a gente pode observar que o PVP do fundo no momento já se encontra em 1. Então, o que o fundo passou ali no relatório, em maio ele estava com PVP 0,98, então o fundo deu uma subida aí, valorizou, chegou no seu patrimonial, e o fundo também comentou que a próxima movimentação deve ser a emissão de cota. Então, o fundo já no seu patrimonial, então é o que deve acontecer mais para frente, pessoal. Ele deve fazer uma emissão de cotas aí para não se alavancar. Como o PVP já está em 1, provavelmente é o que vai acontecer, que na minha opinião é um ponto a favor aí do fundo. Então, pessoal, se você chegou até aqui, vou te pedir aí o seu like, pedir aí a sua inscrição. Como eu tinha dito no início, a gente está quase chegando aí aos 50 inscritos, então dá essa força aí pro canal. Espero ter te ajudado. Então, se gostou, pessoal, deixa seu like, se inscreve, dá uma força aí pro canal. Até a próxima aí, pessoal.